Amigos, caros estudantes, começaremos novamente uma aula sobre a República Velha. Essa República Velha ela se divide em duas: a República da Espada, comandada por dois marechais, né, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, e a República das Oligarquias, que praticamente nós colocamos aí, passamos o poder para o civil, o primeiro presidente civil, o presidente de Moraes. Então vamos estudar um pouco do que foi a República Velha. Assunto importantíssimo para quem vai fazer o Enem. Bom, a história do Brasil, esse contexto da República, né, a Primeira República, que a República Velha também é chamada de Primeira República, é um contexto de dominação e de resistência. Dominação porque a gente vai ter um período autoritário dos militares, né, os dois militares, dois alagoanos, tá, dois nordestinos, que serão os primeiros presidentes da República Brasileira. E de resistência porque nós temos vários movimentos que acontecerão dentro do contexto dessa Primeira República. Aí você tem, dentro do contexto da República da Espada, né, a divisão que ela vai de 1891 até 1894. O primeiro presidente vai ser o Deodoro da Fonseca. Esse período vai ser caracterizado pelo encilhamento, é uma política econômica que o seu ministro Rui Barbosa vai adotar, que vai ser um desastre. Posteriormente ele vai renunciar e quem vai assumir vai ser o Floriano Peixoto. Tá? Dentro do governo de Floriano Peixoto, né, nós vamos ter aí a revolta da Armada, que é muito importante para esse nosso conteúdo aqui, e a Revolução Federalista. Tá certo? Dois movimentos dentro do que seria o período da República da Espada. Lembre-se, espada, porque nós temos dois militares. A proclamação da República no Brasil foi um golpe militar, né, dado pelo Exército. No governo provisório de Deodoro da Fonseca, né, nós temos aí a extinção da Constituição de 1824. A Constituição de 1824 foi aquela que foi outorgada, foi uma Constituição imposta, né, ao país pelo Dom Pedro I, tá certo? Nós vamos ter a extinção dessa aí, porque nós teremos uma Constituição de 1891, tá certo? Você vai ter o banimento da família real, a família real vai ser expulsa do Brasil. Você vai ter também a separação entre a Igreja e o Estado, tá? Nesse governo provisório. A instituição do casamento civil. Tá? Você tem uma Assembleia Constituinte, que é justamente essa que vai dar uma nova Constituição para o país, que é a Constituição de 1891. Você tem a naturalização dos estrangeiros que viviam no Brasil, dentro desse novo contexto de república, tá? E as províncias passarão a se chamar estados. Até então, você tem um contexto aí, tá? Onde quem governava o Estado, como entendemos hoje, era chamado de presidente de província. Isso aí foi o governo provisório do Deodoro da Fonseca. República da Espada, o que vem a ser? Tá? É a primeira etapa republicana. Por isso que tem esse corte de 1889 até 1894. Tá? É o momento do golpe da proclamação pelos militares. O destaque desse período nós vamos dar aí a um debate do modelo republicano a ser seguido. O modelo liberal norte-americano, pegando aquela ideia lá da independência dos Estados Unidos. O modelo positivista, né, citando a pessoa do Augusto Comte. O modelo democrático jacobino. Esse modelo democrático jacobino faz uma alusão um pouco à Revolução Francesa, onde todos poderiam participar desse governo. E você tem aí a eleição da Assembleia Constituinte, um marco importantíssimo nessa nova nação que está surgindo agora sobre a égide da República. A promulgação da Constituição de 1891 ela traz alguns detalhes interessantes. Primeiramente, o federalismo. Tá? Esse federalismo ele dá uma certa autonomia para os estados. A divisão em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não temos mais o poder moderador, aquele que era exercido pelo imperador no segundo reinado, tá certo? Nós temos o sistema presidencialista, ou presidencialismo. Temos a cidadania universal masculina, nesse contexto aí, o voto aberto, né? Tá certo? Que a gente vai mais à frente comentar em detalhes.
Bom, pessoal, a reforma econômica e encilhamento é um projeto de Rui Barbosa, né? É uma política emissionista para estimular a industrialização. Então, ele achou que se realmente ele criasse um lastro de dinheiro, tá? E esse encilhamento leva o nome encilhamento porque é o posicionamento que se coloca os cavalos no jockey, naquelas corridas de cavalo. Então, ele queria que o Brasil realmente é comparado, né? Os críticos da época comparam isso a uma corrida, porque era muito frequente esse tipo de corrida no Brasil e de apostas. Então, praticamente seria uma corrida para uma autonomia econômica. Então, a crítica vai chamar de encilhamento, por causa desse posicionamento. A questão, os problemas maiores que essa política vai trazer, tá certo? É o pouco controle que ele vai ter na emissão, né, nessas emissões de dinheiro, vamos dizer assim. Uma questão política seria sem banco emissionista em São Paulo, a questão do aparecimento das empresas fantasmas, né? A concorrência inglesa, que também vai entrar nesse cenário, as falhas de infraestrutura, né? Que é o efeito, a inflação alta de preço, desgaste público, e o desgaste público e político de Rui Barbosa e Deodoro da Fonseca, que termina por demitir o Rui Barbosa, né? Fecha o Congresso numa atitude autoritária. A partir daí, a insatisfação, as oposições e a renúncia de Deodoro. Agora nós temos a questão da República da Espada, para mim fazer um resumo bem rápido para vocês, né? Aproveitando aí as imagens do Descomplica, tá? É que vai ser exercida por 2 militares. O período, você já sabe, 1889 a 1894. Nós temos um governo provisório, o Deodoro da Fonseca, que é o Marechal do Exército, tá? Marechal, porque participou do campo de batalha na Guerra do Paraguai. Você tem aí, nesse contexto, a Constituição de 1891, que praticamente vai ter de circulação a Constituição de 1824, que foi otorgada no Brasil, né? Aquela do Imperador, que tinha 4 poderes. Já essa você vai ter 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tá? O voto somente para homens maiores de 21 anos e que sejam alfabetizados. Dentro desse contexto também do governo de Deodoro, nós temos essa crise econômica que vai ser provocada pelo encilhamento, do qual já falamos um pouco, que é uma política econômica do Rui Barbosa, como ministro da Economia. Rui Barbosa, a famosa águia de raia, né, que discursou bem internacionalmente em favor do Brasil. E você tem a emissão de papel moeda desenfreadamente, tá certo? Facilidade ao acesso ao crédito, porém você vai ter muitas fraudes dentro desse contexto. Quando ele abre essa política, né, você tem aí várias pessoas vão especular, vão se aproveitar, e na realidade não vai ter esse desenvolvimento que o país esperava. Saindo da espada, nós entramos aí para o primeiro presidente civil da história do Brasil. Isso acontece em 1894, tá certo? E essa República das Oligarquias vai até 1930. A Revolução de 30 ela rompe com essa política que vocês já ouviram falar, aquela caracterizada pelo café com leite. É bem interessante que nesse momento nós temos 2 partidos, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Tá? Lembre-se que nós temos aí os 2 centros econômicos do país, que é Minas Gerais e São Paulo. E oligarquia, no sentido aqui, significa governo de poucos, né? São poucos que mandam. Geralmente as pessoas associam a oligarquia a grandes propriedades de terra. Também tem esse contexto. Mas no nosso caso aqui, tá certo? É porque essa elite dominante, ela vai ter muita influência. E são poucos que irão comandar. Vocês entenderão melhor esse mecanismo quando eu começar a falar para vocês sobre a política do café com leite, sobre a política dos governadores, sobre o coronelismo, o voto de cabresto, não é isso? E as comissões de verificação. Essa política que vai ser atuante no Brasil, no governo oligárquico, na República das Oligarquias, ela tem aí mais ou menos uma base. E essa base que vai ser criada no governo de Campos Salles é a política dos governadores. Para quem entende a oração de São Francisco, é dano que se recebe, é uma troca de favores, sem interferência do presidente nas questões estaduais. Ou seja, você dá apoio ao presidente e ele não interfere nos seus estados. Tá?
e apoio dos governadores ao Poder Executivo Federal. É dano que se recebe, é a política dos governadores, instituída no governo de Campos Salles. O coronelismo em si, ele se caracteriza, é bem interessante que esse termo, você, quando vai pesquisar, você vê que não é um termo ligado diretamente aos militares, mas sim à antiga guarda, né, nacional. Essa guarda ela foi criada dentro do contexto do período regencial, mas em 1834 nós temos um ato adicional que a destitui essa guarda. Mesmo assim, aqueles grandes proprietários de terras, que são essa guarda era formada praticamente por milícias civis. Então, esses coronéis, esses proprietários de terra recebiam o título de coronel. E aí isso fica. A coisa sai do cenário, tá, em 1834, mas continua essa ideia dos proprietários de terra como coronéis. E esses coronéis, na base do Estado e do município, né, eles vão utilizar de um mecanismo chamado voto de cabresto, que é a imposição do voto ao povo. Isso você tem com certos apadrinhamentos, certos presentes, ou até pela violência. Tá? É uma sociedade desigual e é uma sociedade excludente. Essa sociedade que você tem dentro do contexto dos estados e dos municípios, onde a figura do coronel impõe a sua vontade. Os movimentos sociais que irão surgir dentro dessa República Velha, nós temos primeiramente a revolta da vacina, né, de janeiro, acontece no Rio de Janeiro, em 1904, tá? Desalojamento de muitas pessoas, a vacinação obrigatória, na realidade queria se erradicar a varíola, né? Você tem todo um contexto aí de urbanização também do Rio de Janeiro e o prefeito Pedro Passos vai ser meio arbitrário para incluir essa vacina, juntamente com o contexto do Oswaldo Cruz, que você tem para erradicar a varíola, né? Então você tem a revolta da população, porque é uma vacina obrigatória, mas junta-se a isso também toda a questão social. A revolta da Chibata acontece no Rio de Janeiro em 1910, tá? Já no contexto da República Oligárquica também, que na Marinha ainda se aplicava castigos corporais. É como se, principalmente o negro dentro do contexto da Marinha, tá certo? Ele fosse ainda escravo, ainda tem aquela mentalidade escravocrata dentro da Marinha Brasileira. E aí você tem o João Cândido, que é conhecido como Almirante Negro, tá? Que vai se rebelar por melhorias na alimentação e para que acabe os castigos físicos, né? Realmente, essa revolta vai ser muito conturbada, tá? Vai depois o governo dar anistia para esses marinheiros, mas aí nós temos que saber depois o destino desses marinheiros, porque essa anistia a gente coloca um pouco entre aspas aí, tá? Temos a Guerra de Canudos, que aconteceu no Nordeste, né, 1893 e 1891, tá certo? No Arraial de Canudos, que a liderança é messiânica, é o Antônio Conselheiros, o Mendes Maciel, e esse rapaz ele estava indignado com a República, porque a República também tira algumas vantagens da igreja, e tem a questão da cobrança de impostos. Então ele começa a ter seguidores e vai fundar um arraial. Tá? O governo acha que é um movimento monarquista e vai debelar esse movimento. Temos a Guerra do Contestado, que foi na fronteira do Paraná e Santa Catarina, em 1912 a 1917. É um conflito sociopolítico, construção de uma estrada de ferro, né? E aí você tem São Paulo e Rio Grande do Sul, a companhia Brasil Railway Company, e a liderança é José Maria de Santo Agostinho. Na realidade, esses dois movimentos, aí, esses últimos, Guerra de Canudos e Guerra dos Contestados, são tidos como movimentos messiânicos. Vamos analisar um pouquinho rapidamente aqui a crise na Primeira República. Nesse movimento aí nós temos aí a partir do tenentismo, né? O tenentismo ele começa a tomar ênfase aí em 1922, praticamente também é interessante porque é o ano da Semana de Arte Moderna, tá? Os Estados Unidos é o principal comprador de café do Brasil, tá certo? Nós temos o enfraquecimento das elites brasileiras por conta do contexto da crise de 29 e veja bem, quando a economia vai mal, começa a gerar uma bola de neve que tudo vai mal. Então, nós relacionamos esse movimento dos tenentes, né, juntamente com essa conjuntura internacional da crise de 1929. Também esses tenentes estão revoltados da maneira como essas oligarquias estão conduzindo o país.
Veja que os militares ainda se acham herdeiros dessa república, tá certo? Aí temos o movimento tenentista e destacamos aí os 18 de Forte de Copacabana. Bom, Minas Gerais e São Paulo, né? Conflitos políticos, para a indicação do sucessor de Washington Luiz. Washington Luiz é o último dos presidentes dessa oligarquia, desse governo da oligarquia. Ele indica um candidato que é Júlio Prestes, né, que vence as eleições, mas, por acontecer um conflito lá na Paraíba, o assassinato de João Pessoa, Getúlio já vinha numa campanha, perdeu as eleições, vai ser todo o contexto nacional, diz que houve fraudes, tá? E Getúlio vai dar um golpe, novo golpe na história do Brasil, onde Getúlio praticamente vai tomar o poder, tá? Com a ajuda do Exército, e principalmente do Juarez Távora, que é considerado o Leão do Norte. Esse episódio é bem interessante porque ele envolve todo o contexto da nossa Paraíba, tá certo? Que o estopim que inicia essa revolução é o assassinato de João Pessoa, que era candidato a vice de Getúlio na Aliança Liberal. Veja, lembre-se que nós temos dois partidos, o PRP e o PRM. Agora você tem a Aliança Liberal para questionar o governo dessas oligarquias e com uma nova forma de apresentação no cenário nacional. Olá pessoal, agora vamos resolver essas questõezinhas, né? Esse é um exercício de fixação, tá? Então veja bem, uma questãozinha fácil. A proclamação da República Brasileira, 15 de novembro de 1889, né? Na realidade, eu vou ter que ajeitar essa datinha aí, que na digitação eu errei aí, botei 1989. Inaugurou uma nova ordem política no país. O centralismo, né, presente no período imperial, foi substituído pelo federalismo, defendido principalmente pelas elites do Oeste Paulista e Minas Gerais. Os dois governos iniciais do Brasil foram constituídos por... Aí você vai marcar os dois primeiros presidentes do Brasil, que no início da aula eu falei para vocês aí, botei que representam a República da Espada. Valeu? Muito fácil a questão, não é isso? Essa questão número 2, pessoal, é uma questão que é bem atual, tá? É uma questão que envolve o Enem Digital, já desse ano, 2021. E aí nós temos um texto, né, falando sobre o contexto, tá? E a pergunta-chave, o que você vai ter que realmente refletir sobre esse contexto do texto. A referida revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu já sei de que se trata, caracterizou-se por ser uma, aí você vai marcar o cunho que foi dessa revolta. Agitação incentivada pelos médicos, atitude de resistência dos populares, estratégia elaborada pelos operários, tática de sobrevivência dos imigrantes, ação de insurgência dos comerciais. Aí, outra questão fácil para você. Questãozinha número 3, 2018, uma questãozinha do Enem também, tá? Você já vê ali, ó, em destaque, entre aspas, chibata. Então, lê o texto, né, e você vai diretamente para a pergunta. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil, pelo ou pela. Bom, aí você tem as opções que você vai realmente fazer um paralelo com o enunciado de cima, tá? O textozinho, e aí você vai optar pela melhor resposta. Se é engajamento dos civis analfabetos após a emergência das guerras externas, se é insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores, se é o rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão e insurreições milenaristas, se é a sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Se você tem nesse contexto aí, no estudo aí, uma manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial, então aí você vai, certo, lendo o texto, fazendo suas reflexões, marcar a opção correta. Nessa questão número 4, ela é de 2016, tá? Praticamente você vai fazer uma reflexão em torno do coronelismo. Lembre da esfera estadual, municipal, lembre-se também da comissão de verificação, do voto de cabresto e tal. Bom, feita a leitura do texto, né, do enxerto aí do J.M. Carvalho, aí vem, no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais, estagnação da dinâmica urbana, valorização do proselitismo partidário, disseminação de práticas
clientelistas, centralizações de decisões administrativas. Eu vou deixar você bem à vontade para fazer uma reflexão, né? E dentro do que você aprendeu sobre o coronelismo, você marcar essa questãozinha aí, que também é muito fácil. Pronto, agora nós temos nossa quinta questão, é uma do Enem 2010. É uma questão que envolve uma reflexão dentro do contexto do que se passava na época, né? Que ele já cita o Código de 402 Penal Brasileiro, tá? Ele cita esse código e, na realidade, ele quer saber de você, estudante, o que esse tal regulamento expressava. É uma questão de contextualização, onde você vai marcar a alternativa que realmente condiz com a interpretação desse código. Tá? Se era a manutenção da legislação do Império com vista ao controle da criminalidade urbana, se a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano, se é o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progressivização, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado da escravidão, o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. Então, faça uma análise aí, veja realmente, dentro desse contexto aí, que tal regulamento expressava. Tá certo? E até a próxima.